Olá de novo, turmas queridas. Agora, nessa segunda parte da nossa aula sobre a poesia contemporânea vinculada à representatividade de gênero, vamos abordar a poesia LGBTQIA+. A literatura LGBTQIA+, segue o mesmo sentido identitário que nós temos visto na literatura negra, na literatura de periferia e na literatura feminina ou feminista. Então, o que significa isso? É que a literatura LGBTQIA+, surge da movimentação das pessoas que fazem parte desse grupo, né, reivindicando um acesso aos processos decisórios, à cadeia econômica, né? O meu gato quer participar da aula. Então, aos processos econômicos, né? Ter emprego, ser respeitado no emprego como todas as outras pessoas, e as instâncias de representatividade. Então, uma das instâncias de representatividade é ser sujeito na literatura, ou seja, ser autor dos próprios textos e poder publicá-los. Então, é dentro dessa mesma ideia, né, de setores antes ou ainda marginalizados pela sociedade e que vem reivindicando seus espaços dentro dessa mesma sociedade que nós vivemos hoje. Eu acho importante, antes da gente partir para exemplos e para as características da poesia LGBTQIA+, a gente entender o que significa essa sigla, né? O LGBTQIA+, né? O gato vai continuar participando aí, viu, gente? Ele adora, assim, ó, uma literatura e principalmente aparecer no vídeo. Então, eu peguei essa imagem da internet, é uma imagem bastante conhecida, né? E ela também tem uma explicaçãozinha. É importante, né, a gente lembrar do conceito de gênero que nós vimos no primeiro vídeo dessa aula, né? Então, gênero, lembrando que ele não tem a ver, socialmente falando, né, diretamente com o sexo biológico, né? Então, o sexo biológico, ele só tem a ver, né, com as funções orgânicas, né, do corpo masculino e do corpo feminino. Então, socialmente, nós temos outras questões aqui. Então, lembrando desse conceito, as três primeiras letras da sigla, L, G e B, né, tem a ver com questões que não são de gênero, né? Apesar da gente chamar de literatura relacionada a gênero, né, não tem a ver necessariamente com gênero, né? Tem a ver com a afetividade da pessoa, né? Então, o que significa isso? Ó, o L é relativo a lésbica, ou seja, mulheres que sentem atração afetiva ou atração sexual por outras mulheres, né? Então, elas têm a mesma identidade de gênero que eu, por exemplo, que sou mulher e me identifico como mulher, né? Então, a diferença é aquela de ser homoafetivo ou heteroafetivo, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa heteroafetiva. Eu tenho uma atração por pessoas do meu sexo oposto ou do meu gênero oposto, né? Então, eu sou mulher e me identifico como mulher e eu tenho atração, tenho afetividade por homens, né? As mulheres lésbicas, elas são mulheres e têm atração afetiva por outras mulheres. O gay aqui, né, se refere aí ao gênero masculino, né? Então, são homens que se identificam como homens, né, no gênero masculino e que sentem afetividade por outros homens. E bissexual tem a ver com mulheres e homens, né, que têm atração, afetividade, tanto por mulheres como por homens, né? Aqui a gente não está discutindo, né, se as pessoas todas concordam ou discordam disso, né? A questão é que essas pessoas existem e precisam da sua representatividade, né? Então, continuando aqui a nossa explicação, agora o T e o Q
aqui da sigla já tem a ver diretamente com a questão de gênero. Então, o T é transexual e transgênero, né? Inclusive, quem se identifica como travesti diz que está faltando, né? Que nesse T falta o travesti, mas pode ser incluído aqui. Então, transexual ou transgênero é a pessoa que nasceu com um sexo biológico, né? Por exemplo, nasceu como mulher biologicamente, mas não se identifica socialmente com esse gênero, né? Então, prefere ser identificada como homem. E aí vai se vestir como homem e vai procurar ter funções na sociedade que sejam aquelas atribuídas aos homens, né? Então, transexual ou transgênero é a pessoa que nasceu com um sexo biológico, mas não se identifica socialmente com o sexo biológico com o que nasceu. Se identifica com o gênero oposto, né? Então, é a mesma coisa, né? Um homem, né, que nasceu num corpo masculino, mas socialmente se identifica com o gênero feminino. Então, se veste com as roupas de mulher, tem as atitudes de mulher, né? E, enfim, e as funções sociais de uma mulher. Esse é o transexual ou transgênero. Queer são as pessoas que transitam. Aqui no queer está incluso, por exemplo, o não binário, né? Porque são pessoas que não se identificam, independente do corpo biológico no qual nasceu, não se identifica nem com as atribuições de gênero das mulheres, nem com as atribuições de gênero de homens. Ou transitam ou não se identificam com nenhuma. Intersexo já é uma questão ligada à biologia, né? Porque intersexo é uma pessoa que nasceu num corpo que biologicamente não se encaixa nem no feminino, nem no masculino. E, portanto, essas pessoas não se encaixam também numa norma, né? Como está escrito aqui, numa norma binária, ou seja, que onde só existe o sexo masculino e o sexo feminino. Porque muitas vezes no corpo dela, biologicamente, tem traços biológicos femininos e traços biológicos masculinos. Não dá tempo da gente falar nessa aula, né? Até porque não é uma questão exatamente de literatura, é uma questão de biologia e de sociologia, mas as pessoas intersexo entram também na questão do gênero social, porque como o corpo dela não é definido, ela tem que se definir socialmente e muitas vezes essa definição quer ser externa, né, ao desejo da pessoa. Vamos aqui para o assexual. Os assexuais são pessoas, aqui a gente volta de novo à questão da afetividade, né, que está no LGBT aqui. Então, o assexual não é uma questão biológica, nem uma questão necessariamente de gênero. O assexual é pessoa que não tem afetividade ou atração por outras pessoas. São pessoas que a afetividade não é que a pessoa não tem amor por ninguém, né? Não tem essa afetividade sexual, né? De casar, etc., de ter uma vida em comum, de namorar e essas coisas. E finalmente, não sei se ficou cortando aqui um pouquinho, né? Tem um mais aqui, porque essa sigla, ela não dá conta de toda a diversidade que existe na sociedade, né? A gente tem a impressão de que essas coisas são novas na sociedade, mas não são. Essas coisas, né? Essas pessoas, né? Seja de afetividade pelo mesmo gênero, seja de não identidade com o gênero ou com o sexo que nasceu, né? Lógico, as questões biológicas do intersexo, as pessoas que não têm atração sexual por outras, todas essas coisas sempre existiram na sociedade, né? Isso não é novo, não é algo que aconteceu a partir da segunda metade do século XX. A diferença é que hoje essas pessoas têm a possibilidade
né, tem acesso às instâncias identitárias, às instâncias de representatividade, e que, então, a partir disso, né, a partir dessas movimentações, conseguiram mostrar a sua existência e mostrar a sua sensibilidade, as suas visões de mundo, as suas resistências também dentro de uma sociedade que, infelizmente, ainda é muito preconceituosa. Então, a poesia LGBTQIA+, vai ter várias vertentes, né, que vão representando todas essas pessoas abrangidas aí por essa sigla, vamos dizer assim, né? Então, tem a poesia gay, tem a poesia das pessoas trans, né? E elas vão ter características próprias também, né? Claro, vai variando de autor. Quero lembrar aqui, que acho que é muito importante, esse é o momento para a gente dizer isso, que todas essas classificações para a literatura são classificações meramente didáticas, só para a gente entender os movimentos. A literatura dificilmente vai se encaixar em quadradinhos, em caixinhas, né? Então, a literatura, obviamente, é que a gente tem que pensar nessas questões de representatividade que são importantes para a literatura contemporânea, mas nós podemos interpretar a literatura para além dessas restrições de representatividade negra, de representatividade da periferia, de representatividade das mulheres ou das pessoas gays, das pessoas trans. Gente, tudo isso é naquele mesmo sentido que nós havíamos falado lá na literatura negra, que você ter um conceito de literatura negra, por um lado, é bom como uma ação afirmativa, para chamar atenção para a diversidade social, para a sensibilidade do negro, né, para as questões sociais, para as lutas das pessoas negras. Mas também você criar um conceito literatura negra é um perigo, porque aí você restringe a criação artística ou a criação literária. Aqui, tanto na poesia feminina como na poesia LGBTQIA+, nós temos o mesmo conflito, né? Então, por um lado, é importante ter o conceito de literatura LGBTQIA+, que vai trazer, né, para a sociedade, para a nossa reflexão, a representatividade, a sensibilidade, as visões de mundo e as lutas das pessoas, né, que essa sigla engloba. No entanto, também é um problema, né? Porque se nós ficarmos classificando tudo, então nós temos uma questão de restringir a criação literária e também da fruição, ou seja, do aproveitamento pelo público da criação literária. Então, vamos sempre lembrar dessa antítese, ou até desse paradoxo, que existe nesses conceitos literários contemporâneos. Sempre a gente vai enxergar dos dois lados. É importante que tenha o conceito, mas ele não pode nunca ser restritivo. Então, eu trouxe aqui para vocês esse poema Breve Memória, de Caio Fernando Abreu. É um poema que está lá na sua coletânea, né? Na coletânea de poemas desse bimestre. E é um poema que eu gosto muito, por isso que eu estou trazendo ele aqui de novo. Caio Fernando Abreu, inclusive, é um poeta que mostra bem, né, essa questão de não se restringir aos conceitos, porque ao mesmo tempo que ele é vinculado à poesia gay, ele também tem vários outros textos que não são necessariamente vinculados a uma sensibilidade, a uma visão de mundo, a uma representatividade gay. Vamos ver aqui esse texto Breve Memória. De ausência e distâncias te construo, amigo amado, e além da forma, nem mão, nem fogo, meu ser ausente do que sou e do que tenho alheio. Na dimensão exata do teu corpo, cabe meu ser, cabe meu voo mais remoto.
cabem limites, transcendências. Na dimensão do corpo que tu tens e que eu não toco, cabe o verso torturado em um espesso labirinto de vontades, porém não sabes. Então, esse poema mostra que representa, né, um amor platônico, né, numa subjetividade masculina se direcionando a outra subjetividade masculina. Né? Muito lindo, né, essa ideia do amor distante. Quando eu falo que a gente, ao mesmo tempo, tem que pensar na literatura gay como uma forma de representatividade, né, e ao mesmo tempo que ela não fique restrita a isso, esse poema serve bem. Né? Então, por um lado, ele está representando, né, o amor de um homem por outro homem, né, o desejo de um homem por outro homem, marcando uma sensibilidade que, ao mesmo tempo, humaniza, né, a pessoa gay. Né? Então, é importante isso porque, em vez de ser visto como mera sexualidade sem afeto, que é o que muitas vezes é atribuído preconceituosamente às lésbicas e aos gays e aos bissexuais, né? Então mostra um amor muito lírico, muito profundo. Então, nessa vertente, é bom a gente pensar na representatividade. Mas esse poema também cabe para qualquer pessoa, gay ou não, né? Porque o amor platônico, né, esse desejo da pessoa que a gente não alcança, que a pessoa nem sabe, que às vezes a gente ama e a pessoa não sabe, é uma sensibilidade, né, um sentimento que existe muitas vezes na vida de todos nós, né? Então, uma das formas, né, que se apresenta a poesia LGBTQIA+, é justamente essa de apresentar em poemas líricos uma sensibilidade que humaniza, né, e que representa a visão de mundo dessas pessoas, né? Uma outra vertente já é uma vertente que representa mais as lutas e as resistências das pessoas LGBTQIA+, né, denunciando preconceitos sociais que elas enfrentam, que essas pessoas enfrentam, reivindicando seus espaços. Então, para exemplificar essa vertente dessa poesia, eu trouxe um poema de Valentine Pimenta. Então, eu estou mostrando aí para vocês essa arte toda aqui, né? Que tem a foto da Valentine Pimenta e esse PDF aqui, mas eu acho que ficou um pouco pequeno na tela, então eu vou mostrar mais próximo assim para vocês, tá bom? Então, aqui uma pequena explicação, né, de quem é uma apresentação de Valentine Pimenta, que tem 22 anos, é mulher trans, negra e brasileira, e a poesia de Valentine reflete a sua realidade e resistência. Ela, recém-chegada à cena da poesia falada carioca, poesia falada slam, Valentine rapidamente se destacou, classificando-se para 12 finais em 6 meses. Então, Valentine Pimenta é uma poeta trans que está aí em ascensão dentro do slam. Ela faz parte principalmente do slam da Marginalia, no Rio de Janeiro. Esse poema aqui, que se chama Boneca, é uma versão escrita do poema, mas eu vou deixar no Moodle para vocês o link da versão que a Valentine Pimenta apresentou numa das finais do Slam da Marginalia, para quem quiser, quem tiver o interesse de assistir. Vale muito a pena porque a representação dela é muito interessante, muito bonita. E eu também não vou conseguir ler do mesmo jeito que ela lê, né? Que ela recita o seu poema. A autoestima desceu para o estacionamento subterrâneo e se perdeu. Agora é apenas a imagem distorcida do meu reflexo e eu. As pessoas dizem que sou bonita,
Mas não é essa imagem que eu vejo no espelho refletida. A esperança morre a cada dia. Não sei mais se um dia terei uma família. Não penso mais se um dia terei uma filha. Se você não está entendendo o que eu quero te falar, deixe que agora eu vou me apresentar. Eu sou a que está nos lençóis, nos quartos de hotel, nas noites de terça-feira frias, mas nunca que está no cinema do shopping, nos domingos cheios de alegria. Eu sou a que não serve para ser amada, muitas vezes que não merece ser beijada. Eu sou a que eles querem transar na madrugada. Prazer, sou mulher transnegra e mais do que a pi da Barbie, sou objetificada. Meu nome é Valentine, nunca Valentina. Se quiser me encontrar, vai me achar num slam, mas nunca numa esquina. Então, aí foi o poema Boneca, da Valentine Pimenta, que é um poema, como vocês estão vendo, bastante representativo, né? Bastante engajado, representativo das lutas, né, das pessoas trans, e ela está mostrando ali que muitas vezes, né, a pessoa trans, ela não pode estar no shopping, ela não recebe um afeto verdadeiro, né, ela é objetificada, sexualizada, né, mas ela, né, que é muito bonito aqui esse final, né, ela nunca vai se encontrar numa esquina, ela se recusa a isso, ela resiste. Quem quiser encontrá-la, vai encontrá-la num slam, vai encontrá-la na poesia, apesar, né, de todas essas lutas que ela tem, que ela demonstra aí, lutas diárias dela. Com o poema da Valentine Pimenta, a gente finaliza a nossa aula sobre poesia LGBTQIA+, e também as nossas aulas sobre poesia moderna e contemporânea. Não é que nós vamos parar de falar de poesia, nós vamos continuar falando de poesia, mas no próximo bimestre o nosso foco vai ser a narrativa, né, as histórias. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenham aprendido bastante e que queiram também conhecer a poesia LGBTQIA+. E espero que vocês continuem se cuidando, que estejam seguros, que estejam bem e que logo, logo a gente, além da videoaula, possa se encontrar pessoalmente. Não esqueçam de fazer a atividade pequenininha que vai ter depois dessa aula, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima!